Para falar sobre este tema, hoje trazemos a participação da mestre em Educação pela Unesp, Universidade Estadual Paulista. Professora, seja bem-vinda aqui à nossa programação. Tudo bom, Leonardo? É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre um tema tão bacana, tão importante. Nós que agradecemos a participação da senhora. Primeiro, nós gostaríamos de entender, professora, qual a contribuição da leitura no desenvolvimento das crianças. Leonardo, são tantas contribuições, a gente vai enumerar algumas aqui. A leitura, a literatura na vida de uma criança, ela contribui com o desenvolvimento da atenção, da criatividade, oportuniza um momento de descontração, de recreação. É um momento em que as crianças podem aprender a resolver conflitos, a expor as suas tensões, a tornar claras as suas emoções. É também um momento em que ela passa a compreender a função social da escrita e da leitura na vida das pessoas, no dia a dia das pessoas, enriquece o vocabulário das crianças, estimula a imaginação. Então, como a gente pode ver, são inúmeras as contribuições da literatura na vida de uma criança. E contribuições estas que podem ser incentivadas antes da alfabetização, professora? Com certeza. Nós temos, inclusive, os livros de panos. No momento em que a criança entra em contato, manuseia um livro, ela já está compreendendo para que serve a escrita. Lógico que para os bebês a escrita ainda não diz absolutamente nada em si. Porém, ele começa a compreender o uso que se faz da escrita e da leitura. Então, eles pegam o livrinho na mão e eles compreendem aquela ação. Essa ação é de estar observando, de estar entrando em contato com um mundo que não é aquele imediato. Esse desbravamento, ele se inicia desde que a criança começa aí, quando sai da barriga, né? Que ele começa a se mexer no berço, qual é o espaço que ele ocupa. Aliás, hoje existem estudos que até dentro da barriga, né? Verdade. Elas percebem o mundo. As crianças que estão sendo alfabetizadas, elas costumam identificar aos poucos uma letrinha, um som, às vezes a letra em um rótulo, quando passa algo na TV. Nós também podemos utilizar essa fase para estimular o hábito da leitura? Com certeza. A gente precisa estimular essa leitura o tempo inteiro. Agora, lógico que nesse momento a gente pode intensificar, porque as crianças são muito curiosas, Leonardo. É verdade. As crianças são muito curiosas e cabe ao adulto, seja o pai, seja o professor ou responsável, cabe ao adulto dar o acesso para que essa curiosidade não se acabe, ao contrário, para que ela seja cada vez mais estimulada, porque uma criança estimulada na criatividade, ela será com certeza um adulto que buscará soluções, buscará caminhos de uma forma mais tranquila, né? E com pequenas ações nós podemos fazer esse estímulo, não é, professora? Às Com vezes certeza. passando o dedo ali no rótulo, ouvindo a criança e repetindo, perguntando, não é, professora? Eu tenho uma situação, quando minha filha era pequena, em que eu lia o jornal e ela ficava ali do meu lado passando o dedinho. Ela mal sabia qual era a primeira letra do nome dela. Mas a Tatiana praticamente se alfabetizou, encontrando letrinhas no jornal, nas revistas, porque eu também preparava a aula. Então eu a colocava do meu lado para poder trabalhar. Só que com isso ela imitava a minha ação de estar escrevendo, estar lendo, estar pesquisando. Isso é muito bacana quando a criança está passando por um outdoor e lê lá o nome de um sabão em pó. A gente pode desmembrar essa palavrinha. Qual é a primeira letrinha? Qual é a última letrinha? Isso o pai pode fazer, o tio pode fazer, qualquer pessoa, qualquer adulto pode fazer. E é muito importante. Inclusive a força do exemplo na leitura no cotidiano das famílias. Com certeza. Dificilmente uma criança que não tem um ambiente leitor, dificilmente ela vai ter o gosto pela leitura. Porque se você não tem acesso, se o adulto não tem acesso, com certeza nós não teremos leitores. E aí, Leonardo, entra a função da escola. Dar acesso ao conhecimento, mas também a escola tem um papel social e cultural muito importante. É na escola que a gente aprende a ser gente do mundo, que a gente vai
Observar as pessoas lendo, escrevendo. Mas sabe, Leonardo, eu já trabalhei em escolas de educação infantil, a gente percebe um movimento de muito desejo dos pais em fazer a coisa certa. E eu acho que as creches, as escolas poderiam aproveitar muito isso, criando espaços em que essa leitura pode ser socializada, contar com a participação dos pais para isso. Eles querem muito acertar, perceber as disposições para o bem e explorá-las para o bem também. A gente pode tornar esse momento de leitura um momento de lazer. A gente percebe que hoje cada um fica num cômodo com uma televisão, outro no computador, as pessoas não conversam mais, não compartilham mais. E a leitura, ela proporciona esse momento de compartilhar a vida. Depois da leitura de um livro, a gente vai discutir a história, então a gente vai discutir um pouco sobre valores, a gente vai encontrar caminhos, a gente vai dialogar. O diálogo é uma coisa que está tão rara, fundamental que os pais estimulem, leiam para os seus filhos também. Diversas atividades no cotidiano, a contação das histórias, propor novos finais para os livros, todas essas são formas que podem ser aplicadas, não é, professora? Com certeza. E a gente acaba, assim, se surpreendendo com as crianças, sabe? Porque elas vão muito além daquilo que a gente espera. Então, muitas vezes a gente se vê até em saia justa. Questionamentos, assim, a gente não está preparado para tudo sempre. Vale, assim, o bom senso e a sensibilidade. Eu acho que a gente precisa estar sensível aí na hora do questionamento de uma criança, responder exatamente o que ela quer saber, abrir esse espaço para o diálogo. Inclusive, professora, o educador Paiva Neto, em suas pregações, ele que criou a linha educacional da pedagogia da boa vontade, composta pela pedagogia do afeto e pela pedagogia do cidadão ecumênico, nos orienta a sempre analisarmos os livros, não apenas lê-los. Com certeza, não basta ler o livro para a criança, bom, então agora vamos dormir, acabei. Vamos conversar um pouquinho, nem que seja amanhã, pode até dormir, mas amanhã vamos voltar, e aí o preá, por que será que o preá fez isso, assim, assado? Eu acho que a gente precisa conversar muito sobre o que se vê na televisão, sobre o que se lê. As pessoas estão se isolando, estão ficando cada vez mais quietinhas no seu canto, ficam minhocando, colocando porcarias na cabeça. Então acho que a gente tem que trocar ideias, Leonardo. A gente precisa conversar com esses meninos para que eles construam valores sólidos, solidários, éticos. Justamente por isso devemos ter cuidado na escolha dos livros para as crianças. Com certeza. A gente precisa primeiro ver que mensagem esse livro está passando. A gente já está vivendo um mundo muito difícil, então acho que vale a pena a gente prestar muita atenção quais são as mensagens. Outra coisa muito importante é a questão da linguagem utilizada. Se ela vai contribuir ou se ela não vai acrescentar absolutamente nada para essa criança. Uma outra coisa é a coerência textual. Então são aspectos assim que a gente precisa levar em conta na hora da escolha. Professora, muito obrigado pela participação da senhora aqui na nossa programação. Eu é que agradeço a oportunidade de discutir um tema tão bacana, tão gostoso como literatura infantil. Seja sempre bem-vinda, professora. Muito obrigada.